O texto bíblico para a nossa meditação está em Êxodo 33, versículos de 12 a 15, que diz assim: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Queridos, Deus tem colocado diante de nós muitas possibilidades para glorificarmos o seu nome e demonstrarmos o seu grande poder. Mas no nosso entendimento ou percepção humana, por ser tão ínfima, tão pequena, não as valorizamos e nem às vezes as reconhecemos. Ele perguntou a Moisés: O que é isto em tua mão? Uma vara. E diante de ti, o que está? O mar. Qual a sua responsabilidade? O povo. O mal da gente achar que nem tudo que está diante de nós, ou que Deus põe em nossas mãos, é útil ou relevante. A princípio, Moisés achou que tinha na sua mão uma vara simples, mas em nenhum momento ele considerou o que Deus podia fazer pela sua instrumentalidade. O mar diante dele era apenas um empecilho, um obstáculo para não prosseguir. E também não considerou que era para o grande eu sou, o poderoso Deus, mostrar o seu poder. O povo, creio que para ele, Moisés, era apenas cumprir um compromisso assumido, e não percebeu até então que aquele povo era a menina dos olhos de Deus. Deus tem colocado diante de nós grandes possibilidades para realizarmos uma grande e poderosa obra em seu nome. Deus quer que usemos tudo que Ele põe à nossa disposição, seja para louvor da sua glória. Nossas mãos, nossa inteligência, nossa força, nossa disposição e entendimento devem estar prontas para realizar a obra do reino de Deus da melhor maneira possível. A Bíblia ensina que ninguém deve aparecer de mãos vazias diante do Senhor, e em meio a tantas possibilidades que Ele nos propõe. Êxodo 34, 20. A Bíblia também orienta que tudo o que vier às nossas mãos devemos fazer com excelência, ou seja, conforme as nossas forças e as nossas capacidades. Eclesiastes 9:10. Contudo, o Senhor Jesus nos orienta que quem colocar as mãos ao arado e olhar para trás não é digno para o reino de Deus. Lucas 9:62. Por isso devemos buscar percepção espiritual para entendermos os propósitos de Deus nas nossas vidas, diante de tantas possibilidades que Ele coloca diante de nós e à nossa disposição. Queridos, junto às possibilidades, às oportunidades, situações que muitas vezes não entendemos que Deus coloca diante de nós, sua presença sempre é real e em tempo real. Deus disse: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E Moisés lhe pergunta: se tu mesmo não fores conosco ou comigo, não nos faças subir daqui. Deus em nossas vidas ou não, Ele continua sendo Deus. E nós, sem Deus, nunca seremos nada. Mas com a sua presença, nós seremos tudo. E eu quero conversar com vocês nesta noite sobre o poder da presença de Deus. A presença de Deus em nós, ela é acompanhada de sinais.
Quando Deus pergunta quais são as possibilidades que temos à nossa frente, ou que temos diante de nós, ou em nossas mãos, é porque está querendo usar as nossas vidas, está querendo usar o nosso trabalho, a nossa autoridade, o nosso comando para abrir mares, fazer milagres nos dias de hoje. Quando Deus faz esta pergunta, é porque está querendo nos usar para impactar, para transformar e dar um novo molde de vida para a sociedade contemporânea. Porque a sociedade onde vivemos, culturalmente, ela muda de tempos em tempos. Na realidade, nós somos prioridade dele. Ele nos criou com um propósito definido e está nos preparando durante a nossa vida para fazermos a diferença. E nesta preparação e ensino, sua presença está conosco todos os dias para dar-nos garantias de respostas. A presença de Deus na vida de Moisés no Egito foi acompanhado de sinais nas 10 pragas e na libertação do povo. A presença de Deus às margens do Mar Vermelho foi acompanhado de uma grande nuvem entre o exército egípcio e o povo de Deus. A sua presença na vida de Moisés no exercício de sua fé, ao tocar com uma simples vara no mar, as grandes e profundas águas se abriram. A presença de Deus ao atravessar o Mar Vermelho fez com que Miriam dançasse e posteriormente, no desenrolar da história, Davi também dançou na presença de Deus. Em toda a história do povo de Israel no deserto e posteriormente na nova terra e nos grandes e pequenos acontecimentos, a presença de Deus era real, Deus estava presente. Moisés, ao estar no monte durante 40 dias e ao descer, seu rosto brilhava, era o sinal da maravilhosa presença de Deus em sua vida. O primeiro diácono da igreja primitiva, ao ser martirizado e morto, a presença de Deus foi tão real, que antes de morrer ele viu os céus abertos e Jesus ao lado do Pai para recepcioná-lo, e o seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. E o grande Paulo, a tradição o transcreve ou descreve como um homem calvo, narigudo, de baixa estatura, pernas arqueadas. Ora ele tinha um rosto de homem e ora ele tinha um rosto de anjo. E nós precisamos ter e viver essa presença, pois só ela nos faz sentir em segurança. A presença de Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa casa, no nosso casamento, a presença de Deus nos nossos sonhos, nos nossos propósitos, ela é acompanhada de sinais, ela é acompanhada de milagres, ela é acompanhada de maravilhas. Por isso, meus queridos, se faz necessário nós termos a presença maravilhosa de Deus na nossa vida e onde quer que nós estivermos, para que os sinais aconteçam. A sua presença em nós é acompanhada de ações. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o nosso representante junto ao Pai, ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele fez uma afirmação que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nos dá uma orientação: não entristeçais os vossos corações, creiam em Deus e também creiam em mim, acreditem na minha presença e na minha palavra. Eu disse que se vós estivessem em mim e a minha palavra estivesse em vós, pediriam tudo o que quisessem e vos seria feito. Eu disse: aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. E todos que aprenderam são os meus representantes, sois meus embaixadores, e por terem aprendido
deverão viver e aplicar o que aprenderam. A minha presença será convosco quando fizerem ou andarem ou agirem em meu nome. Eu garanti na palavra que onde estiver 2 ou 3 pessoas em meu nome, eu estaria presente. A minha presença é real e é verdadeira. O que eu disse eu cumpro. Eis que vos dou poder para impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E pisarão serpentes e escorpiões. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E esta presença que nos dá autoridade, vemos no colegiado de Jesus. Pedro e João na Porta Formosa se depararam com um paralítico que os abordou e pediu uma esmola. E ao ouvirem o pedido, disseram: nós não temos prata e nós também não temos ouro, mas o que temos é a presença de Jesus, e em nome do Nazareno, na presença e no poder dele, levanta e anda, e o milagre aconteceu. A presença de Jesus diante do túmulo de Lázaro trouxe vida. A presença de Jesus na casa da viúva de Naim trouxe ressurreição. A presença de Jesus junto aos discípulos quando estavam com medo dos judeus trouxe paz. A presença de Jesus na travessia do lago de Genezaré trouxe segurança para os discípulos. A presença de Jesus, ela trouxe libertação para o endemoniado. A presença de Jesus na casa de Zaqueu trouxe mudança e trouxe salvação. A presença de Jesus em nós, na nossa casa, na nossa família, traz tudo o que apresentamos e muito mais. Portanto, não deixe que nada venha se interpor entre você e Jesus, para que a presença dele em sua vida seja constante. Eu disse que a presença de Deus na nossa vida, ela mostra e nos dá sinais. A presença de Jesus nas nossas vidas, ou da presença de Deus, ela nos leva a nós agirmos em seu nome, a termos uma vida de ação. Então você que tem a presença de Jesus não pode ficar parado, paralisado. Em nome dele você precisa agir, mudar de vida, buscar novas coisas, impor as mãos sobre os enfermos, expulsar os demônios, levantar suas mãos para abençoar. É ação movida pela presença do nosso Rei. Mas a presença do Senhor, do nosso Deus, na nossa vida, ela é direção certa. É uma direção que jamais venhamos a errar, ele sendo presente na nossa vida. Após a ressurreição de Jesus, ele deu uma de suas últimas instruções aos seus discípulos. Jesus disse: eu preciso ir para que o Espírito Santo possa vir. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pois ele virá para vos conduzir na direção certa, no caminho certo, para um alvo certo que eu tenho preparado. E os discípulos, em um número de aproximadamente 120 pessoas, obedecendo a ordem do Mestre, permaneceram em Jerusalém, em oração, aguardando a promessa. E aproximadamente no 10º dia, no local onde estavam reunidos, houve algo extraordinário, algo aconteceu, algo que os discípulos não haviam conhecido e nem experimentado, e muito menos ouvido, sentido e visto. O local foi tomado por um barulho, como se fosse de um vento veemente impetuoso, mas não era vento, era apenas um barulho.
E eles contemplaram línguas como de fogo sobre a cabeça de cada um no local, e começaram a falar em outras línguas, as línguas dos anjos, e todos naquele momento, envolvidos naquele sobrenatural, foram ativados, fortalecidos, movidos a se espalharem por toda a terra, e não amando suas próprias vidas, e compartilhando suas experiências naquele dia. E a igreja do Senhor se levantou no Pentecostes com grande poder e autoridade para testemunhar a presença real e em tempo real do Espírito Santo em suas vidas e os conduzindo na direção certa. E está mais do que comprovado que todos que seguem suas orientações seguem a rota ou o caminho certo para o alvo certo. Filipe foi conduzido na direção certa e ele alcançou o eunuco. No caminho de Emaús, os discípulos foram alcançados pelo Espírito Santo, que eu creio foi por intermédio de Jesus. Então, meu amado, meu querido irmão e todos vocês que estão conectados conosco nesta hora, Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não permita que eu vá. E nós temos que fazer essa mesma oração, nós temos que fazer esse mesmo pedido, porque a presença de Deus nas nossas vidas, ela nos proporciona sinais maravilhosos. A presença de Jesus nas nossas vidas, Ele nos ativa poderosamente para agirmos em seu nome. E a presença do Espírito Santo, Ele vai nos conduzindo com muita paciência, com muito amor, diante dos muitos nãos, diante dos muitos esperas. Ele vai nos conduzindo, como um pastor conduz suas ovelhas ao aprisco, assim o Espírito Santo vai nos conduzindo na direção certa para sermos abençoados. E nesta hora concluímos. Deus diz para nós que a sua presença junto de nós é para nos dar a garantia, por termos escolhido como instrumentos em suas mãos. Quando Deus nos dá a sua presença, é porque está querendo nos usar para impactar e transformar a sociedade onde vivemos, por meio de compartilhamentos das nossas experiências e no testemunho das nossas transformações. Saulo de Tarso foi um testemunho dessas verdades. Soldado romano, perseguidor da igreja, prendia, perseguia e participou, assim a história narra, da morte de Estevão. Ativado e movido por um ódio, e disposto a matar em nome do seu Deus e fortalecido por sua religião. Mas Deus disse que ele era um vaso escolhido. Independente de onde ele vinha ou ele estava, Deus o havia escolhido. E o Espírito Santo conduziu na direção certa, que foi a cidade de Damasco, onde teve o encontro com o Senhor Jesus. E as demais histórias nós conhecemos. Que Deus possa, meu querido, lhe abençoar sobremaneira, e que esta palavra possa encontrar guarida no seu coração. Que você e sua família sejam imensamente abençoados, fortalecidos e edificados. E que a presença de Deus seja real na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu sonho. Coloque a sua mão sobre o seu coração. E eu quero orar em seu favor. Deus, é no nome de Jesus, o meigo Nazareno, Filho do poderoso Deus. Nós estamos na tua presença, Pai, pedindo que esta presença maravilhosa do Senhor nas nossas vidas, ela seja real, ela seja constante, para que possamos ver sinais, para que possamos agir em seu nome, para que possamos caminhar na direção certa, para que possamos ser instrumentos poderosos nas tuas mãos. E nós nesta hora abençoamos a todos que estão conectados,
que haja cura de enfermidades, que haja uma intervenção divina na cura da alma, nos sentimentos, e que as famílias sejam cobertas com o sangue do Cordeiro. Senhor, em teu nome, nós abençoamos a todos que estão conectados conosco, as abençoamos em nome de Jesus, aquele que reina e aquele que vive para todo sempre. Amém, Senhor. Amém e amém.